Você já sentiu que está dando tudo de si e mesmo assim parece que sua vida continua incompleta? Talvez você tenha tentado pelos seus próprios meios, trabalhou, se esforçou, planejou, mas no fundo há um espaço que não se preenche. E então você se pergunta: o que mais me falta? A resposta pode parecer simples, mas é profunda. Confiar em Deus de todo o seu coração. Quando você decide confiar de verdade, quando solta sua ansiedade, seus cálculos, seus atalhos e deixa que seja Deus quem guie os seus passos, Ele não apenas te dirige, Ele também te dá tudo o que a sua vida precisa. Escreva nos comentários: Senhor, hoje confio em Ti de todo o meu coração. Renuncio a depender só de mim. Creio que Tu sabes do que eu preciso e que Tu vais prover. Número 1. Renda-se a Deus, Ele endireitará as suas veredas. Você já se sentiu exausto de tentar manter tudo sob controle? De planejar cada detalhe, de pensar que se você não fizer, ninguém mais fará. E mesmo assim, as coisas não saem como você esperava. Esse cansaço que te invade quando as suas forças não alcançam e seus planos desmoronam é mais comum do que imagina. Muitos de nós vivemos tentando conduzir a vida pela nossa própria prudência, pelo nosso entendimento limitado, como se tivéssemos toda a sabedoria para decidir o que é melhor para nós. Mas, e se esse não fosse o caminho mais seguro? E se, em vez de continuar confiando apenas na nossa lógica, nós nos rendêssemos por completo à direção de Deus? O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos faz um convite que muda tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Perceba que não diz confia um pouco ou usa a tua lógica e também acredita em Deus. Não. Ele nos chama a uma entrega total, a uma confiança sem reservas. É uma rendição profunda do coração, uma entrega que reconhece que Deus, e somente Deus, vê o panorama completo da nossa vida. E é aqui que muitas vezes falhamos. Acreditamos que confiar em Deus é simplesmente esperar que Ele nos ajude quando tudo falha, como se fosse o nosso plano B. Mas a fé verdadeira não começa quando as nossas opções acabam, e sim quando decidimos que Ele é a nossa primeira opção. Confiar de todo o coração significa soltar o controle, mesmo quando isso nos causa medo. E não porque estamos desistindo, mas porque entendemos que a sua sabedoria é maior do que a nossa. Ele vê além do que conseguimos imaginar. A nossa prudência, embora valiosa, tem um limite, mas a sabedoria de Deus é infinita e sempre nos conduz ao melhor destino, mesmo quando o caminho parece incerto no início. Veja, deixe-me te contar algo. Muitas vezes agimos como aquela pessoa que tenta montar um móvel sem ler as instruções. Ela se esforça, testa peças, se frustra, até que finalmente reconhece que precisa de ajuda. Assim também acontece conosco. Quando deixamos de insistir em fazer tudo sozinhos e começamos a reconhecer Deus em cada passo, em cada decisão, em cada preocupação, algo poderoso acontece. O versículo promete: Ele endireitará as nossas veredas. E isso não é apenas uma metáfora bonita, é uma promessa real. Deus acomoda o que está torto, alinha o que parecia perdido, nos conduz por caminhos de propósito. E como começamos a viver isso no cotidiano? De forma muito simples, mas poderosa, em oração. Ao despertar, antes de tomar decisões importantes e até mesmo no meio das nossas tarefas mais simples, podemos dizer: Senhor, mostra-me a Tua vontade, guia os meus passos hoje. Eu não quero depender só da minha lógica, quero depender de Ti. Essa é uma oração de entrega. É reconhecer que não estamos sozinhos, que nem tudo depende de nós. E creia, quando você começa a fazer isso todos os dias, algo dentro de você muda. O estresse vira calma, a dúvida se transforma em paz,
E você começa a ver Deus agindo em áreas onde antes só via confusão. Talvez hoje haja áreas na sua vida onde você está dependendo demais do seu entendimento. Talvez nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas decisões pessoais. E se hoje fosse o momento de entregar isso nas mãos de Deus? E se você começasse a viver como alguém que confia, que solta, que se rende? Porque quando você faz isso, não perde controle, ganha direção, não perde liberdade, encontra propósito. Muitos crentes podem te contar como, ao render seus planos a Deus, acabaram em lugares melhores do que imaginaram. Viram portas se abrirem, relacionamentos serem restaurados, caminhos serem endireitados. Não porque forçaram as coisas, mas porque aprenderam a confiar. E você também pode viver isso. Hoje ainda não é tarde para dizer a Deus: aqui está a minha vida, minhas decisões, meus medos, guia-me tu. Porque quando você faz isso, não caminha sozinho. Você caminha com o autor do caminho. E com ele, cada passo faz sentido. Número 2. Não permitas que o teu coração se perturbe. Você já sentiu aquela pressão no peito que não sabe como tirar? Aquela sensação de que o mundo está desabando sobre você, de que por mais que tente, as coisas não melhoram. E a sua mente não para de girar, perguntando: o que é que eu vou fazer? Todos nós já passamos por isso. No meio do estresse do trabalho, das discussões em casa, das contas que não fecham ou dos problemas de saúde, é fácil que o coração se perturbe, que percamos a calma. Mas justamente aí, quando tudo parece bagunçado por dentro, é quando a voz de Jesus ecoa mais forte. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Perceba uma coisa. Jesus não está ignorando que há motivos para nos preocuparmos. Ele não nos diz: não acontece nada, está tudo perfeito. Não. Ele conhece as nossas lutas, as nossas perguntas, as nossas noites sem dormir. Mas mesmo assim, conhecendo tudo isso, ele nos diz: não te perturbes. É mais do que uma frase bonita, é um convite direto a confiar, a soltar o peso e abraçar a sua paz. É como se ele te olhasse nos olhos e dissesse: confia em mim, eu estou aqui, você não está sozinho. E é que às vezes acreditamos que a fé é apenas algo que se diz com palavras bonitas, mas não. A fé verdadeira se demonstra quando você está no meio da tempestade e mesmo assim escolhe acreditar que Deus está agindo. Quando tudo parece incerto e você diz: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. É isso que Jesus quer te ensinar hoje, que a paz não depende de que tudo esteja em ordem lá fora, e sim de que Ele esteja reinando dentro de você. Já te aconteceu de estar em paz enquanto tudo à sua volta vai bem. Mas quando algo muda, essa paz desaparece? Isso acontece porque muitas vezes buscamos segurança no que pode se mover: o dinheiro, a saúde, as pessoas. Mas a paz de Deus não se baseia nisso. A paz que Jesus nos oferece é como uma rocha, firme, segura, que não se quebra com as tempestades. Como diz o Salmo: no dia em que eu temo, eu confio em ti. Não se trata de não sentir medo. Trata-se de saber a quem você corre quando o medo aparece. E aqui vai algo muito prático que quero compartilhar. Há uma grande diferença entre preocupar-se e ocupar-se. A preocupação te paralisa, te enche de ruído mental, te rouba energia. Mas ocupar-se com fé é outra coisa. É dizer: sim, este problema existe, mas em vez de ficar preso na ansiedade, vou dar um passo de fé, vou orar, vou agir confiando que Deus me respalda. E isso faz toda a diferença. Eu te convido a experimentar isso. Toda vez que sentir que o coração se agita, que a ansiedade sobe, faça uma pausa, respire fundo e repita: Senhor, eu confio em ti. Não importa se você precisar dizer isso 10 vezes ao dia, diga. E pouco a pouco você perceberá como essa tempestade interior começa a se acalmar. Lembre-se do que aconteceu em Marcos 4. Jesus estava no barco com os discípulos, e enquanto eles estavam desesperados por causa da tempestade, ele simplesmente se levantou, falou ao vento e ao mar e disse:
silêncio, acalma-te. E tudo obedeceu. Se Jesus tem o poder de acalmar o mar, creia. Ele também tem o poder de acalmar a sua alma. Ele não te exige que entendas tudo, apenas te pede que creias. Crê em Deus, crê nele. Porque quando você faz isso, quando decide soltar o que não pode controlar e abraçar a sua presença, então sim, o seu coração encontra descanso. E ali, nessa confiança silenciosa, é onde nasce a verdadeira paz. Número 3. Vem ao pão da vida, sacia o teu coração em Cristo. Você já sentiu que mesmo tendo muitas coisas, a sua alma continua vazia? Você pode ter sucesso, amigos, até estabilidade econômica. E ainda assim, algo dentro de você continua dizendo, está faltando alguma coisa. E isso não é estranho, porque todos nós temos fome. Não falo de comida física, mas de uma necessidade interior profunda. Fome de amor verdadeiro, de propósito, de paz, de sentido. E por mais que tentemos preenchê-la com coisas externas, no final descobrimos que nada sacia por completo. Jesus sabia disso. Por isso, em João 6, ele nos diz algo poderoso. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. É como se ele estivesse nos dizendo, eu sou aquilo que você está procurando. Eu sou o que a tua alma precisa para se sentir completa. E ele diz isso com clareza, com firmeza, com amor. Ele não está oferecendo uma emoção passageira. Ele está oferecendo saciedade real, uma plenitude que permanece. Pense nisso. Assim como o pão é básico para o corpo, Jesus é essencial para a alma. O pão físico sustenta a vida. Mas existe algo que sustenta muito mais que isso. O amor, a direção, o perdão, a graça, coisas que só Cristo pode te dar. E sabe qual é a parte mais incrível? Você não precisa merecer. Basta vir até Ele. Não importa quanto você procurou em outros lugares, nem quantas vezes você errou. Jesus não fecha a porta para você. Ele a abre e diz, vem. Aqui você vai encontrar descanso, aqui você vai encontrar satisfação. Porque sim, o mundo tem muitas ofertas. Ele diz, se você conquistar isso, vai ser feliz. Se você comprar aquilo, vai se sentir completo. Se te aprovarem, se te aplaudirem, se te seguirem, tudo vai ficar bem. E nós provamos, tentamos. Mas com o tempo, percebemos que tudo isso é como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Isso te ilude por um momento, mas depois vem o vazio ainda mais forte. E esse é o grande engano desta geração. Pensar que a plenitude vem de fora, quando na verdade vem de dentro, de um relacionamento vivo com Jesus. Veja, quando você faz de Jesus a sua fonte diária, algo muda. Você não vive mais correndo atrás do que não preenche. Você começa a viver a partir da certeza de que já é amado, já é visto, já é sustentado. E isso te liberta. Você não precisa mais impressionar ninguém. Você não depende mais de circunstâncias para ter paz. Cristo se torna o seu pão diário. E o mais bonito é que ele não se acaba. A sua graça se renova a cada manhã. A sua presença é constante. O seu amor não falha. E como você pode viver isso todos os dias? De uma forma simples, mas poderosa, começando com gratidão. Reserve um momento todas as manhãs para escrever ou dizer: obrigado, Jesus, porque hoje tu estás comigo. Obrigado, porque em ti eu encontro o que o mundo não pode me dar. E quando sentir um vazio, uma tristeza, uma ansiedade que você nem sabe de onde vem, não corra para se distrair. Corra para Ele, ore. Diga com sinceridade: Senhor, há um espaço dentro de mim que só Tu podes preencher. Eu te entrego os meus anseios. Sê o meu pão, sê a minha paz. Jesus não está longe. Não é uma ideia bonita. Ele é real, Ele é próximo. E hoje Ele te estende o convite mais transformador que você pode receber. Vem a mim, crê em mim, e nunca mais voltarás a ter fome nem sede. Porque quando Ele enche a tua alma, todo o resto encontra o seu lugar.
Então não espere mais, aproxime-se do pão da vida e deixe que o teu coração, enfim, descanse. Número 4. Primeiro o reino. Quando Deus é a tua prioridade, Ele supre tudo. Você já sentiu que por mais que trabalhe, corra, planeje e se esforce, sempre tem algo escapando das suas mãos? As contas continuam chegando, os gastos aparecem quando você menos espera, e a ansiedade se instala como hóspede permanente na sua mente. E claro, é normal se preocupar. Todos precisamos de comida, um teto, pagar as contas, sustentar a família. Mas Jesus, em Mateus 6, nos dá uma chave poderosa que muda completamente a perspectiva. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção. Jesus não está negando que essas coisas sejam importantes. Ele não diz, esqueça das suas necessidades. Não. O que ele faz é algo muito mais sábio. Ele nos ensina a colocar as nossas prioridades em ordem. Ele nos diz que antes de focarmos no que queremos conseguir, pensemos em quem devemos seguir. Porque quando Deus é o centro, todo o resto encontra o seu lugar. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso provedor e Ele sabe exatamente do que você precisa, até antes de você pedir. Quando Jesus fala do reino de Deus, Ele não se refere a um lugar distante que conheceremos um dia. Ele fala de um estilo de vida aqui e agora. Viver sob o reino de Deus significa adotar os seus valores, escolher a justiça, a misericórdia, a verdade. Significa tomar decisões com integridade, tratar os outros com amor, agir com fé. Não é só orar e pronto. É viver como filhos do Rei em cada área, em casa, no trabalho, no que sonhamos e no que escolhemos todos os dias. Agora, deixe-me te dizer algo. Buscar primeiro o reino não é algo que acontece por acidente. É uma decisão intencional. Requer que você coloque Deus em primeiro lugar no seu tempo, na sua mente e nas suas ações. Que ao invés de começar o dia correndo atrás dos afazeres, você comece reconhecendo Deus, agradecendo, ouvindo a sua voz. E isso transforma tudo. Porque quando você faz isso, quando Ele é a prioridade, você começa a notar que as coisas se organizam, que o que parecia complicado se resolve, que a paz substitui o caos. Já aconteceu isso com você alguma vez? E atenção, não se trata de buscar a Deus para que Ele te dê coisas. Isso não é uma troca. Eu busco a Deus e Ele me dá o que eu quero. Não. Trata-se de entender que Ele sabe o que é melhor para nós, que Ele dá no momento certo, conforme a sua sabedoria, não conforme a nossa ansiedade. Ele supre conforme o seu propósito e, às vezes, isso significa que Ele vai te dar muito mais do que você pediu. Mas também, às vezes, Ele vai te dar o que realmente você precisa, mesmo que não seja o que esperava. Vivemos em uma cultura que nos empurra a querer tudo agora. Resultados rápidos, gratificação imediata. Mas o reino de Deus se move em outro ritmo, é um ritmo de eternidade. E quando deixamos de medir a nossa vida pelo imediato e começamos a viver com a visão no eterno, tudo muda. Porque aí deixamos de correr atrás do que é temporário e começamos a viver em paz, sabendo que se Deus é primeiro, nada nos faltará. Quero te animar a fazer algo simples, mas profundo. Nesta semana, faça um pequeno registro. Todos os dias, escreva como colocou Deus em primeiro lugar. Você orou ao despertar. Leu um versículo antes de agir por impulso. Foi generoso com alguém mesmo sem sobrar? No final da semana, pergunte-se, senti mais paz? Vi a provisão de Deus em coisas pequenas ou grandes? Porque posso te assegurar que quando Ele é a tua prioridade, a tua vida se alinha, o teu coração descansa e todas essas coisas, sim, essas mesmas que hoje te preocupam, chegam no seu momento perfeito. Número 5. Entrega as tuas cargas. Ele cuida de ti em todo momento. Já te aconteceu de sentir que a cabeça não para?
como se estivesse carregando uma mochila invisível, mas cada dia mais pesada. É o estresse do trabalho, os problemas em casa, a preocupação com o futuro, os pensamentos que não se calam, nem quando você fecha os olhos para dormir. E o pior é que tentamos seguir adiante como se nada estivesse acontecendo, como se pudéssemos com tudo, até que o corpo e a alma dizem, não dá mais. É aí que a palavra de Deus nos alcança com uma promessa poderosa e simples, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro 5. Você reparou nesse verbo? Lançar. Não diz guardar, nem aguentar, nem analisar, diz lançar. Como quando você tira um casaco pesado e o joga num canto porque não aguenta mais o calor. É uma ação intencional, voluntária. E isso implica reconhecer que já não queremos, nem podemos, continuar carregando a carga sozinhos, porque não fomos criados para isso. Deus nunca quis que enfrentássemos esta vida dependendo somente das nossas forças. Por isso, Ele nos diz, dá para mim, solta, eu cuido. E claro, alguém pode dizer, mas como é que eu solto? Porque, sejamos honestos, às vezes não queremos soltar por medo ou por orgulho. Pensamos, se eu não resolver, quem vai resolver? Ou talvez acreditamos que Deus está ocupado com coisas mais importantes e que as nossas preocupações não valem tanto. Mas isso não é verdade. Ele cuida de ti. E não cuida pela metade. Ele cuida com ternura, com atenção, com amor detalhado. Como um pai que não perde de vista o seu filho nem por um segundo, ele conhece o que te tira a paz e o que você ainda não contou para ninguém. E mesmo assim, ele te diz, confia, eu estou contigo. Quando você insiste em carregar o que não te corresponde, termina exausto. A tua mente se desgasta, o teu ânimo desce, o teu coração vive em alerta constante. E o mais triste é que, enquanto você está assim, não consegue aproveitar o presente. Você perde momentos lindos por estar preso nos pensamentos do e se. Mas quando você decide soltar, quando de verdade lança a tua ansiedade sobre ele, algo muda por dentro. Não significa que tudo se resolve em um minuto, mas o teu interior começa a descansar. E isso é paz, não aquela paz que depende de que tudo esteja perfeito do lado de fora. Não. É a paz de saber que você não está sozinho, que existe alguém mais forte do que você no controle. Agora quero te propor algo prático. Pegue um caderno, uma folha, o que tiver perto. Escreva todas essas coisas que hoje estão te deixando ansioso. Nomeie. Dê forma. Às vezes, ao escrever, você percebe quanta coisa está carregando sem perceber. Depois, ore. Com as suas próprias palavras, diga a Deus, Senhor, aqui está. Eu não posso com isso, mas Tu podes. Eu te entrego. E se depois de um tempo a ansiedade voltar, porque às vezes ela volta, repita em voz alta, Senhor, eu já te entreguei isso, eu confio no Teu cuidado. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar. Deus não se cansa, não se distrai, não se esquece. Ele cuida de ti o tempo todo. No grande e no pequeno, no urgente e no silencioso. E quando você o deixa agir, quando decide soltar, então finalmente respira. Então finalmente descansa. E é aí que você entende que o seu cuidado não é teoria. É realidade. Uma realidade que transforma a tua ansiedade em confiança e o teu cansaço em paz. Número 6. A bênção de ouvir e obedecer à palavra de Deus. Você sabe o que diferencia alguém que simplesmente escuta de alguém que realmente vive o que crê? Jesus deixou isso claríssimo em Lucas 11. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Perceba que ele não disse que são abençoados apenas os que a escutam numa pregação ou a leem num devocional. Ele disse que são felizes, ditosos, bem-aventurados, os que aguardam, ou seja, os que a abraçam, a praticam e a levam para a vida diária. E aí está o segredo de uma fé viva, de uma vida realmente transformada. Porque sejamos honestos,
Muitas vezes ouvimos uma mensagem poderosa, lemos uma passagem que nos toca e logo depois já esquecemos. Ou deixamos para mais tarde. E claro, assim nunca veremos o fruto que Deus quer nos dar. Jesus não está buscando ouvintes passivos. Ele está buscando corações dispostos. Pessoas que digam: Senhor, isso que tu estás me ensinando, eu quero viver. Quero que isso faça algo em mim. E não se trata de perfeição. Não se trata de saber tudo ou de ter uma vida impecável. Trata-se de disposição, de permitir que cada palavra que Deus nos dá se torne uma semente que cai em terra fértil, porque quando só ouvimos, mas não fazemos nada com isso, é como semear sobre pedra. Nada cresce, nada muda. Mas quando decidimos obedecer, mesmo que seja no pequeno, essa palavra começa a criar raízes e, com o tempo, floresce. Deixe-me te dizer algo. A obediência não é um peso, é um privilégio. É a forma de cooperarmos com Deus no processo de transformação. É como dizer: Pai, confio tanto em Ti que vou fazer o que dizes, mesmo sem entender tudo. E ali, nessa decisão humilde, o Espírito Santo começa a agir. Começa a lapidar o nosso caráter, a curar feridas, a romper correntes que antes pareciam impossíveis de soltar. Tiago expressou isso sem rodeios. A fé sem obras é morta. Tiago 2. O que isso significa? Que não basta dizer que cremos. A nossa fé se valida com as nossas ações, e não ações para aparentar, mas frutos verdadeiros. Porque quando alguém realmente está ouvindo a Deus e caminhando em obediência, isso se nota. Se nota na forma como trata os outros, em como enfrenta conflitos, em como fala, como perdoa, como decide. E sabe o que é mais bonito? Que essa obediência traz alegria. Jesus não disse que os que guardam sua palavra seriam mais religiosos ou mais reconhecidos. Ele disse que seriam bem-aventurados, ou seja, que experimentariam uma felicidade profunda, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que nasce do fato de saber que você está caminhando no propósito de Deus, que você está alinhado com a sua vontade, que não apenas o conhece, mas o honra com a sua vida. Por isso, hoje quero te animar a algo simples, mas poderoso. Da próxima vez que você ler uma passagem bíblica, não faça isso apenas para cumprir. Pare e pergunte: o que Deus está me dizendo aqui? Como posso colocar isso em prática hoje? Talvez seja perdoar alguém que te custa, dizer a verdade num detalhe pequeno, ou simplesmente confiar ao invés de se preocupar. Comece com passos pequenos, mas com o coração firme, porque cada passo de obediência abre uma porta para Deus agir. Imagine como o seu dia mudaria se, ao invés de só ouvir, você escolhesse viver o que Deus te diz. Você imagina quanto testemunho pode dar, quanta gente pode ver Cristo em você, simplesmente porque você decidiu obedecer? Isso transforma famílias, relacionamentos, ambientes inteiros. E o mais importante, glorifica a Deus. Então, não tenha dúvida. Ouça a sua voz, guarda a sua palavra no coração e viva cada dia como alguém que não apenas crê, mas que caminha com Ele. Porque ali, nessa obediência simples e constante, está a bênção que a tua alma tanto busca. Número 7. Vinde a mim, o descanso que a tua alma precisa. Você está cansado? Não só fisicamente, mas daquele cansaço que vem de dentro. Aquele que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Você acorda com a mente acelerada, com preocupações que grudam na alma como peso sobre os ombros. As responsabilidades do trabalho, da família, das decisões pendentes, dos medos que você não diz em voz alta. Sim, eu sei que às vezes parece que você está no piloto automático, fazendo o que tem que fazer, mas sem paz, sem descanso verdadeiro. E é aí que as palavras de Jesus se tornam um bálsamo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11. Jesus não nos lança este convite como uma exigência, mas como uma demonstração de amor profundo. Ele te conhece,
sabe tudo o que você carrega e não te diz, resolve tudo primeiro e depois vem. Não. Ele diz, vem como estás, com tudo isso em cima, com o teu cansaço, tuas dúvidas, tuas lágrimas escondidas. Repare na ternura desse chamado. Vinde a mim. Ele não diz, vinde a uma doutrina, nem vinde a uma solução temporária, mas a mim. Porque o descanso verdadeiro não se encontra numa pausa, nem em dormir mais horas, nem em fugir da rotina. O descanso real se encontra na sua presença. Descansar em Cristo não é simplesmente parar de fazer coisas. É um descanso da alma. É deixar de lutar sozinho. É dizer, Senhor, eu não quero mais carregar isso sem Ti. E o mais bonito é que Ele não só recebe a nossa carga, mas também nos renova por dentro. Porque Jesus não nos promete uma vida sem problemas, mas uma vida na qual não enfrentamos nada sozinhos. O seu descanso não depende de se as coisas melhoram do lado de fora. Depende do quanto confiamos que Ele já está agindo ao nosso favor. E sejamos sinceros, todos carregamos fardos. Às vezes são econômicos, às vezes emocionais. Talvez você esteja lidando com um diagnóstico médico, ou carregando o peso de uma relação quebrada, ou a pressão de ser forte para todos, quando você também queria que alguém te sustentasse. E no meio disso, Jesus não vem com reprovações. Ele não diz, por que você está assim? Ele diz, vem, eu te entendo, eu quero te ajudar. Por isso é tão importante que façamos desse vir a Jesus algo prático. Não algo só espiritual ou teórico, mas real. Como fazemos isso? Com momentos de oração em que você simplesmente abre o coração. Diga o que dói, o que te esgota, o que te preocupa. Você não precisa usar palavras perfeitas. Fale com sinceridade. E depois, fique em silêncio por um momento. Deixe que a sua paz te envolva. Outro passo necessário é separar tempos no dia, mesmo que breves, para ler a sua palavra, para deixar que os teus pensamentos se alinhem com os dele e não com os do mundo, que só acrescenta mais peso. Talvez no começo você não note uma mudança imediata. Talvez as circunstâncias continuem as mesmas, mas algo dentro de você começará a mudar. Porque quando você confia que ele está no controle, algo se solta, e isso te dá paz. Aquela paz que não faz sentido lógico, mas que acalma o coração. É como caminhar em meio ao caos com um refúgio dentro da alma. E isso só Jesus pode dar. E o melhor é que esse descanso não é algo de uma vez só. É um convite contínuo. Todos os dias você pode vir a Ele. Todos os dias você pode dizer, Senhor, aqui estou de novo. Hoje também preciso do teu descanso. E Ele, com paciência e fidelidade, volta a te receber. Volta a te sustentar. Volta a te dar novas forças. Então, se hoje você se sente esgotado, não se obrigue a empurrar tudo sozinho. Não se culpe por se sentir fraco. Ao invés disso, ouça essa voz que te chama com amor. Vem a mim. Ali, bem ali, começa o descanso verdadeiro. O descanso que a tua alma vem buscando há tanto tempo. Número 8. Se podes crer, ao que crê tudo é possível. Você está enfrentando algo que parece impossível? Talvez um diagnóstico médico que te quebrou por dentro, uma situação econômica que você não sabe como resolver, ou uma relação que se rompeu e você não vê como restaurá-la. Às vezes a vida nos leva a pontos onde tudo ao nosso redor grita, não dá. E bem ali, no meio do impossível, aparece Jesus com uma declaração poderosa. Se podes crer, ao que crê, tudo é possível. Marcos 9. Repare nisso. Jesus não está falando a partir de uma teoria, nem dando palavras bonitinhas só para te animar por um momento. Ele está falando a partir da autoridade do Filho de Deus, daquele que venceu a morte, daquele que criou o céu e a terra. E ele está te dizendo, se você crer, existem possibilidades que você nem imagina. Agora, atenção. Pensamento positivo não é a mesma coisa que fé verdadeira. Pensamento positivo é dizer, tudo vai dar certo sem fundamento. Fé, por outro lado, é dizer, tudo é possível,
porque você sabe em quem está confiando. Não é ilusão, é confiança ativa no poder de Deus. A fé te conecta ao sobrenatural. É como se você abrisse uma porta para que o céu intervenha na terra. E não estou falando apenas de milagres extraordinários, que sim, acontecem, mas de pequenas transformações cotidianas. Uma mente renovada, um coração curado, uma porta que se abre onde não havia saída. Porque quando você confia de verdade, quando a sua fé está em Jesus, as coisas começam a mudar. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram o impossível e viram milagres. Abraão creu mesmo quando seu corpo já era velho. Sara riu, mas depois creu, e Deus cumpriu sua promessa. Elias orou para que chovesse depois de anos de seca, e choveu. E sabe o que todos tinham em comum? Eles não eram perfeitos, eles duvidaram, tiveram medo, mas escolheram crer. Escolheram olhar para Deus em vez de olhar para o tamanho do problema. E isso é fundamental. Porque sim, todos enfrentamos dúvidas. É normal, é humano. Mas você não precisa ficar preso nessa dúvida. Você pode combatê-la. Como? Voltando para a palavra. Lá estão as promessas que te lembram quem é o teu Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não temas, porque eu estou contigo. Quando você repete essas verdades, algo no seu espírito se fortalece. A sua fé se firma. A sua mente se alinha com o céu. E não se trata apenas de repetir frases como se fossem fórmulas mágicas. É vivê-las. É caminhar como quem já sabe que a resposta está a caminho, que o milagre já está em processo. Talvez você ainda não veja, mas o seu coração já descansa no fato de que Deus está agindo. Isso é fé. É confiar no seu caráter, na sua fidelidade, no seu amor. E quando você faz isso, começa a dar pequenos passos de obediência, mesmo sem ter todas as respostas. Talvez hoje o primeiro passo que você precisa dar seja levantar uma oração diferente. Não uma oração de queixa ou desespero, mas uma oração de fé. Senhor, eu não vejo claro, mas eu creio que Tu podes. Eu creio que nada é impossível para Ti. Eu confio que Tu estás fazendo algo que meus olhos ainda não veem. E depois dessa oração, viva como alguém que já recebeu a promessa. Fale com esperança, haja com paz, ame, sirva, decida com fé. E se você precisar se lembrar, diga em voz alta: Deus é o meu curador. Deus é o meu provedor. Deus está comigo. Declare a verdade sobre a sua vida, porque o que sai da sua boca influencia o que você crê, e o que você crê molda o que você vive. Não existem impossíveis para aquele que crê, não porque você tenha um poder especial, mas porque a sua fé descansa em um Deus todo-poderoso. Então, se hoje você está diante de uma montanha, não a olhe com medo, olhe com fé, porque Jesus continua dizendo a mesma coisa. Se podes crer, tudo é possível. E quando ele diz isso, você pode ter certeza que algo vai acontecer. Número 9. Entenderás depois. Fé em meio ao incompreensível. Há momentos na vida em que simplesmente não entendemos nada. Você orou, esperou, fez tudo o que sabia fazer e as coisas não saíram como você esperava. Uma porta se fechou, uma perda chegou sem aviso, uma situação se complicou de formas que você não consegue explicar. E o mais difícil é que tudo isso acontece enquanto você continua crendo em Deus, enquanto continua confiando. É nesses momentos que esta frase de Jesus se torna tão real, tão profunda, tão necessária. O que eu faço, tu não o compreendes agora, mas tu o entenderás depois. João 13. Você sabe em que contexto Jesus disse isso? Ele estava lavando os pés dos seus discípulos. Uma cena estranha, fora do comum, o mestre tomando o lugar de um servo. Pedro, com toda a razão humana, não entendia. Como poderia o Filho de Deus fazer algo tão baixo, tão impróprio para sua posição? Mas Jesus, com paciência, lhe disse: agora tu não o entendes, mas depois tu vais entender.
E isso mesmo ele te diz hoje, no meio da tua confusão, no meio do que te dói e não faz sentido. Tu não vês agora, mas depois tu entenderás. Repare que Jesus não deu a Pedro uma explicação longa naquele momento. Ele não tentou convencê-lo com argumentos. Apenas pediu fé. E muitas vezes, o que nós precisamos não é de uma resposta, mas de confiança. Fé além da lógica. Porque embora Deus seja bom, sábio e soberano, Ele não vai sempre te explicar cada passo que dá. Por quê? Porque Ele vê o panorama completo. Nós vemos uma parte. Ele vê o princípio e o fim. Nós, apenas o agora. E é aí que entra a verdadeira fé. Não a fé que crê quando tudo vai bem, mas a fé que se agarra quando nada faz sentido. A fé que diz, Senhor, eu não entendo, mas continuo crendo que Tu és bom, que Tu estás agindo mesmo que eu não veja. Essa é a fé que transforma, a que amadurece a alma, a que te ancora no meio do vento. Você se lembra de Jó? Ele perdeu tudo, família, saúde, bens, e nunca recebeu uma explicação detalhada sobre o porquê de tudo aquilo. Mas no final, Jó disse algo poderoso. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Às vezes, a recompensa da prova não é a resposta, é conhecer mais profundamente a Deus. É ver sua mão com mais clareza depois da tempestade. É saber que, embora você não tenha entendido o processo, viu sua fidelidade do começo ao fim. E sim, às vezes Deus guarda silêncio. Às vezes, Ele não responde quando nem como queremos. Mas isso não significa que Ele não está agindo. Há temporadas em que o céu parece calado, mas o coração continua sendo sustentado por uma paz que não se consegue explicar. Porque confiar em Deus não é uma fórmula, é um relacionamento. E nesse relacionamento há momentos de espera, de silêncio, de prova e também de revelação, de propósito, de restauração. Talvez agora você esteja em um ponto assim. Talvez esteja no meio de algo que não entende. Então, o que você pode fazer? Eu te encorajo a fazer uma oração simples, mas sincera. Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Dá-me paz enquanto eu espero. Fortalece a minha fé neste processo. E depois, guarde silêncio. Permita que Deus te fale no tempo que Ele decidir. Porque muitas vezes, quanto mais esperamos, mais profundo se torna o vínculo com Ele. Lembre-se dos momentos passados em que Deus foi fiel, mesmo quando no começo parecia que não seria. Traga à memória aqueles depois que vieram com clareza, aqueles agora entendo que chegaram com o tempo. Porque é isso que Jesus te promete, um depois. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ele virá. E quando vier, você vai perceber que todo aquele caminho fez sentido, que cada passo, cada pausa, cada lágrima fazia parte de algo maior. Então, se hoje você não entende, tudo bem. Você não está sozinho. Jesus já sabia disso. E por isso, Ele te diz com amor. O que eu faço, tu não o compreendes agora, mas tu o entenderás depois. Apenas continue caminhando com Ele, porque no tempo dele, tudo será revelado. E quando você vir, vai dizer, agora eu entendo, Senhor, e obrigado por não me soltar enquanto eu não enxergava. Número 10. O Pai que dá coisas boas, conheça o seu coração generoso. Você sabe qual é uma das verdades mais lindas que Jesus nos ensinou? Que Deus não é apenas poderoso, Ele também é Pai. E não qualquer Pai, mas um Pai bom, amoroso, generoso. Um Pai que te vê, que te escuta, que te cuida. Em Mateus 7, Jesus faz uma comparação tão simples e tão profunda ao mesmo tempo. Ele diz, qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o filho pão, lhe dará uma pedra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Repare nisso. Jesus não deixa dúvidas. Ele está dizendo, o teu Pai Celestial quer te abençoar, quer te dar coisas boas. Confia no seu coração.
Mas o problema é que às vezes nos custa acreditar nisso. Por quê? Porque muitos de nós tivemos experiências humanas quebradas. Pais que não estiveram presentes, que não souberam amar bem, ou que simplesmente falharam. E mesmo sem dizer em voz alta, acabamos projetando essa imagem em Deus. Mas Ele não é assim. Deus não se parece com o pai que falhou. Ele não é impaciente, não é indiferente, não é cruel. Ele é perfeito em amor, sempre atento, sempre disposto a te dar o melhor. Jesus usa o exemplo de um pai que jamais daria uma pedra ao filho que pediu pão. É lógico, não é? Se você, com os seus defeitos, sabe cuidar de alguém que ama, quanto mais Deus, que é perfeito. Às vezes pensamos que Deus só nos dá se merecermos, que se falhamos já não temos direito de pedir, que as nossas orações serão ignoradas porque não somos bons o suficiente. Mas isso não é o que a palavra ensina. Jesus ensinou que Deus quer nos dar coisas boas. Não só pode, quer. Porque sua bondade não depende do nosso desempenho, depende do seu caráter, e o seu caráter é amor. Então, como devemos nos aproximar dele? Como filhos, com aquela confiança que uma criança tem quando corre para os braços do pai, sem medo, sem formalidade, sem sentir que está incomodando. Um filho não pede permissão para precisar de algo. Ele simplesmente busca, chama, abraça. É assim que Deus quer que você venha, não a partir da vergonha, mas da confiança, não a partir da dúvida, mas com a certeza de que Ele te escuta e quer te responder. E aqui vai algo prático. Quando orar, fale com Ele como com um pai bom, não como com um juiz frio ou um Deus distante. Diga: Pai, eu preciso da tua ajuda nisso. Eu sei que tu me vês, eu sei que tu provês. Essa oração simples, mas sincera, tem mais poder do que 1000 palavras vazias. E não ore apenas para pedir. Ore também para agradecer. Mesmo antes de ver a resposta, agradeça pelo que está vindo. Essa gratidão antecipada demonstra fé. É como dizer: eu ainda não tenho, mas confio que tu já estás agindo. Quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. O medo vai embora. A ansiedade diminui, porque você já não age como um órfão espiritual que precisa lutar por cada bênção. Você age como um filho amado que sabe que o pai cuida de tudo. Essa segurança muda a forma como você enfrenta os problemas, não mais com desespero, mas com paz. E sabe o que acontece quando você conhece de verdade o coração do pai? Você se apaixona mais por ele. Não apenas pelo que ele te dá, mas pelo que ele é. Você percebe que a oração não é só uma lista de pedidos. É uma conversa com alguém que te conhece melhor do que você mesmo. Alguém que celebra as suas conquistas, que enxuga as suas lágrimas, que não te abandona. Então, se alguma vez você duvidou da bondade de Deus, hoje quero te lembrar de algo. Ele é um pai que dá coisas boas. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é. Não se canse de pedir, não se canse de confiar, porque Ele nunca se cansa de te amar. E quando você realmente entende isso, começa a viver com uma fé muito mais livre, muito mais segura, muito mais feliz. Porque você sabe, com todo o seu coração, que está nas mãos de um Pai que jamais vai te soltar. Número 11. Deus é o nosso refúgio, um socorro infalível na tempestade. Já te aconteceu atravessar uma tempestade que parecia não ter fim? Aqueles momentos em que tudo se move ao teu redor, em que o medo aperta o peito e você sente como se o chão desaparecesse debaixo dos seus pés. Talvez você tenha enfrentado uma perda inesperada, um diagnóstico que te abalou, um problema familiar que rouba a tua paz ou simplesmente uma ansiedade constante que você não sabe como silenciar. Nesses momentos, tudo o que uma pessoa precisa é saber que existe um lugar seguro, um refúgio. E é aí que as palavras do Salmo se tornam tão poderosas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Repare em cada palavra. Não diz que Deus poderia ser o teu refúgio ou que talvez te ajude. Diz que Ele é. Ele é o teu refúgio agora mesmo.
Ele é a tua fortaleza quando você se sente fraco. E não só isso, Ele também é o teu socorro bem presente. Ele não chega tarde, não se distrai, não te deixa sozinho. Ele é esse lugar seguro para onde você pode correr quando o mundo parece desmoronar. E é que a vida nos apresenta muitas tempestades. Algumas nós vemos chegando, outras nos surpreendem. Mas o importante não é se a tempestade chega ou não. O importante é para onde você corre quando ela chega. Muitos buscam refúgio em coisas temporárias, numa distração, no conselho de alguém, em tentar controlar tudo. Mas existem tempestades que só se enfrentam com Deus, porque só Ele tem a força que a tua alma precisa. Só Ele tem o poder de acalmar o vento ou de te dar paz no meio dele. Viver com a certeza de que Deus está contigo não significa que você não sentirá medo, mas significa que esse medo não te vencerá, porque você está sustentado por algo mais forte que as suas emoções. Você está sustentado pela presença de um Deus que nunca falha. E o mais lindo é que você não precisa fazer nada especial para merecer sua ajuda. Você só precisa ir até Ele, só precisa dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso que Tu me sustentes. E aí, justamente nessa rendição, é que o seu socorro chega. Você sabe quantas vezes na Bíblia vemos pessoas correndo para Deus em meio à tribulação? Davi fez isso muitas vezes. Jó, no meio da dor, não deixou de buscar a Deus. Paulo, preso, adorava. E o que aconteceu em cada um desses casos? Deus não os abandonou. Às vezes Ele mudou as circunstâncias, e outras vezes Ele os fortaleceu para atravessá-las com dignidade, com paz, com esperança. Porque Deus nem sempre elimina a tempestade, mas Ele sempre te acompanha dentro dela. Por isso hoje quero te encorajar a fazer algo prático. Quando você sentir que a tempestade aperta, busque a Deus primeiro, não depois, não como último recurso. Primeiro, ore, mesmo que você não saiba o que dizer. Às vezes você só precisa dizer: Pai, esconde-me na Tua presença, protege-me, sustenta-me. E se você puder, adore, porque a adoração não muda a Deus, mas muda o teu coração. Te lembra quem está contigo, te lembra que você não está sozinho. E se você sentir que as suas forças já não alcançam, não se culpe. Confesse a tua fraqueza. Diga a Deus: eu não posso com isso, mas eu sei que tu podes. Essa humildade abre o céu, porque quando deixamos de lutar com a nossa própria força, damos espaço para que o seu poder se manifeste. E mesmo que a tempestade não cesse imediatamente, você vai notar algo diferente, uma paz nova. Uma serenidade que não tem explicação lógica, mas que preenche cada canto da tua alma. Porque você sabe que está coberto, está sustentado, está refugiado no único lugar onde realmente pode descansar. E com o passar do tempo, quando você olhar para trás, vai perceber que Deus foi fiel, que o seu socorro chegou, que a tua fé cresceu e que aquela tempestade que parecia insuportável se transformou em um testemunho do seu poder. Então hoje, se você está passando por uma tribulação, venha ao teu refúgio, venha à tua fortaleza, deixe-se abraçar por esse Deus que é o teu socorro bem presente em todo momento. Ele não falha, nunca falhou, e não vai começar contigo. Número 12. Fé como um grão de mostarda, nada te será impossível. Você já sentiu que a sua fé não é suficiente? Como se aquilo que você crê fosse tão pequeno que não consegue mover nada, muito menos uma montanha. Às vezes, olhamos para outras pessoas, seus testemunhos, suas orações cheias de convicção e pensamos: eu não tenho uma fé assim, a minha é mínima. Mas deixe-me te dizer algo que Jesus deixou muito claro. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mateus 17. Repare nessa comparação. Jesus não disse: se você tivesse uma fé gigantesca do tamanho de uma árvore. Não, ele disse: como um grão de mostarda. Você sabe o quão minúscula é essa semente? É uma das menores que existe.
E, no entanto, quando é plantada e cuidada, se torna um arbusto tão grande que até as aves fazem ninho nele. O que Jesus está dizendo é que não se trata de ter uma fé enorme, mas de ter uma fé viva. Uma fé sincera, mesmo que pequena, porque não é o tamanho da tua fé que determina o resultado. É o tamanho do teu Deus. Às vezes, focamos tanto nas nossas limitações que esquecemos o quão ilimitado é Deus. Repetimos para nós mesmos: minha fé é fraca, eu tenho dúvidas, não sei se consigo crer o suficiente. E eu entendo. Todos passamos por momentos assim. Mas a boa notícia é que Deus não espera que você tenha uma fé perfeita. Ele espera que você tenha uma fé real. Uma fé que diga: Senhor, eu não entendo tudo, mas aqui estou, eu te creio, confio em ti com o que eu tenho hoje. E esse tipo de fé, mesmo que pareça pouca, move coisas. Veja a história da viúva que deu 2 moedinhas. Jesus a observou e disse que ela havia dado mais do que todos os outros, porque deu a partir da sua necessidade, do pouco que tinha. Ou pense no centurião que disse a Jesus: não precisa vir, basta uma palavra e o meu servo será curado. Essa fé simples, sem adornos, sem fórmulas, tocou o coração de Jesus. E isso mesmo pode acontecer com você. Talvez hoje o que você precisa é lembrar que não se trata de sentir fé o tempo todo. Trata-se de agir com o pouco que você tem. Você tem uma oração curta? Faça. Você tem só uma palavra de confiança? Repita. Você só tem forças para dar um pequeno passo? Dê. Porque a fé não cresce ficando guardada. A fé cresce quando é usada. É como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. E não se confunda, você não precisa que a montanha desapareça em um dia para saber que a tua fé está funcionando. Às vezes a montanha se move aos poucos, às vezes a mudança é interna antes de ser externa. Mas Deus vê esse esforço, essa confiança, essa decisão de continuar crendo mesmo quando as circunstâncias não te incentivam a fazer isso. E creia, isso toca o céu. Quando você decide agir conforme a tua fé, mesmo que com tremores, algo se ativa no espiritual. Perdoar quando não dá vontade, orar quando está cansado, servir mesmo sem aplausos, ofertar sem esperar retorno. Todas essas ações, por menores que pareçam, são sementes de mostarda plantadas em terra fértil. E no tempo de Deus, florescem. E aqui está o mais bonito: quanto mais você usa a fé, mais ela cresce. Essa fé que hoje é pequena, amanhã será mais firme, porque você vai começar a ver resultados, talvez não sempre como imaginava, mas de formas que deixam claro que Deus está agindo. E então o teu coração se enche de confiança, não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Então, se hoje você se sente fraco, se você acha que a sua fé é pequena demais, não pare. Use essa fé como está. Não a esconda, não a menospreze. Uma fé pequena nas mãos de um Deus grande pode mover montanhas. E justamente essa, é a fé que transforma a tua vida. Porque não se trata de quanta fé você tem, mas de colocá-la naquele que nunca falha. Número 13. No mundo tereis aflição. Confia, ele venceu. Quem é que nunca passou por momentos em que tudo se abala? Em que parece que a dor não vai embora, que a injustiça pesa demais, que a ansiedade se instala sem pedir permissão. E é aí, justamente aí, que as palavras de Jesus em João 16 soam mais reais do que nunca. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não enfeitou a realidade, não prometeu uma vida sem sofrimento. Foi direto. Disse que sim, teríamos lutas, mas também nos deixou uma verdade que sustenta a alma. Ele já venceu. Repare como ele diz. Jesus não diz: talvez vocês tenham aflição, ou alguns vão passar por isso. Ele diz: tereis. Faz parte desta vida. Não importa se você crê há anos ou se está começando agora sua caminhada de fé. As provas chegam, mas logo depois de dizer isso, ele nos olha com amor e firmeza e diz: mas tende bom ânimo. Essa pequena frase muda tudo, porque não é apenas uma sugestão,
É um convite direto para olhar a vida desde outra perspectiva, desde a vitória de Cristo. Quando Jesus diz, "Eu venci o mundo", não é só figura de linguagem. Ele está falando de algo concreto. Ele venceu o pecado quando não caiu na tentação, venceu a morte quando ressuscitou, venceu o medo, a rejeição, as trevas, e fez isso por nós. Isso significa que se você está em Cristo, você não caminha sozinho. Você caminha com aquele que já ganhou. E essa vitória não é algo distante, é algo que você pode tornar seu hoje mesmo. Muitas vezes pensamos que ter fé significa não sentir medo, mas não é assim. Fé não é ausência de medo, é avançar apesar do medo. É olhar para o diagnóstico, para o problema, para a perda e dizer, isso dói sim, mas não é o fim. Jesus já venceu, e se ele venceu, eu não estou derrotado. Porque estar em Cristo é mais do que acreditar em algo. É viver a partir da vitória que ele já conquistou. E claro, há dias em que isso não se sente. Há dias em que você não vê saída. Por isso é tão importante estar cercado de pessoas que te lembrem da verdade. Buscar apoio de outros crentes, ouvir palavras de ânimo, deixar que alguém ore por você. Você não foi criado para caminhar sozinho. O corpo de Cristo existe para se acompanhar e fortalecer mutuamente, especialmente quando as forças enfraquecem. Agora, como é confiar em meio à aflição? É quando você se levanta todas as manhãs e declara, Senhor, eu confio em Ti. Tu já venceste este problema. Quando você se agarra a promessas como Romanos 8, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou como Coríntios 15, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras não estão ali para ornamentar, estão para te sustentar. E não se engane, essa declaração nem sempre muda as circunstâncias de imediato, mas muda o teu interior. Começa a nascer uma paz que não faz sentido humano, mas que te mantém firme. Essa paz te permite respirar em meio ao caos. Te permite falar com calma quando por dentro há uma batalha. E pouco a pouco você vê Deus agir. Vê Ele transformar dor em propósito, prova em testemunho. E o mais lindo é que quando você vive assim, outros percebem. Eles veem a tua fé, a tua esperança, a tua paz e se perguntam de onde vem. E então é a tua vida que se torna testemunho. Porque você não está derrotado, está sustentado, não está quebrado, está sendo moldado. E isso inspira, fortalece, encoraja. Então, se hoje você está passando por uma aflição, lembre-se disso. Você não está sozinho. Você não está perdendo, você está nas mãos do vencedor. Jesus já venceu. Não importa o que você veja, a vitória dele já é tua. Caminhe nessa verdade, declare, viva, porque nele nada poderá te derrotar.